Olá, meu nome é Sheila, eu sou a museóloga daqui da Fundação Hansen Bahia. A gente vai ter mais um encontro de conservação, onde eu vou estar falando para vocês um pouquinho da higienização e o que é que a gente faz com ela e onde se aplica a higienização aqui no nosso museu. Lembrando que a gente tem dois espaços, esse daqui, que é o espaço Fundação Hansen Bahia, Galeria, e eu vou falar também da higienização do outro museu, que é o Museu Casa e Memória. Então, higienização do modo geral, a gente tem que trabalhar com ela para que não sofra as intempéries nos acervos que a gente tem, tanto os acervos mobiliários como os outros acervos das obras que a gente tem nos nossos espaços. Lá no Museu Casa, a gente tem os acervos mobiliários que a gente usa de higienização. A gente tira a poeira, a gente coloca um material específico para as madeiras, para que não sofra com a questão do cupim, traças, para que a gente consiga prolongar o tempo, dos acervos mobiliários, que a gente sabe que são muito antigos. Então a gente precisa estar sempre cuidando, fazendo a higienização, tirando as poeiras. Lá que é um local aberto, lá é a fazenda, então a gente recebe muita poeira, a gente tem a questão da umidade, então a gente cuida bastante da higienização do acervo mobiliário, passando esses produtos específicos para a madeira, para que não sofra essas intempéries. Além disso, a gente também toma bastante cuidado para não deixar tão próximo da parede por causa da umidade, que a gente sabe que pode afetar os mobiliários, porque a grande maioria dos mobiliários de lá são de madeira, então a gente precisa ter o máximo de cuidado com eles, mas que a gente sabe que com o passar do tempo, as madeiras elas tendem a ficar mais frágeis, aquelas que não são madeiras boas, mas as de lá do mobiliário do Museu Casa são madeiras específicas. A gente sabe que naquela época as madeiras não é como os dias de hoje, então naquela época as madeiras elas eram mais resistentes, então é mais complicado dos móveis, nos mobiliários, sofrer com essas intempéries, e a gente faz o nosso papel de cá. Assim como também tem o mobiliário daqui, da Fundação Galeria, que são poucos, bem poucos aqui, a gente não tem muito. Que a gente tem aqui a questão do busto de Hansen, que é feito de bronze, e aí a gente tira a poeira, a gente tem aquele cuidado, porque aqui a gente também, lá no Museu Casa, a gente tem a questão de ser uma fazenda, e aí lá a gente recebe a questão da umidade e a poeira que entra com mais facilidade. Aqui também a gente tem, são várias portas, as portas abertas, passagem de carro muito movimentada, aqui também a gente recebe essa questão da poeira, então a gente tem todo esse cuidado, além de ter a higienização com os acervos, com as obras que estão guardadas na reserva técnica de lá do Museu Casa, que a gente também precisa higienizar, a gente precisa estar sempre indo lá, a gente com a trincha, a gente usa com a trincha, usando luvas, tirando a poeira das obras, olhando se está tudo certo, se algo aconteceu, guardando, porque elas ficam guardadas em mapotecas, que são estantes com várias gavetas, para que a gente possa colocar essas obras que não estão emolduradas, que é o caso daqui do Museu Galeria Fundação Hansen Bahia, que são as obras que já estão emolduradas, que ficam aqui na reserva técnica, que a gente tem todo esse cuidado de vir, estar olhando, pegando com a trincha, tirando a poeira, assim também como as que estão expostas, que ficam lá na frente no primeiro vão, que a gente também tem esse cuidado de estar sempre vasculhando o local para que as traças elas não venham a chegar próximo das obras.
A gente está sempre com a trincha, tirando a poeira, né, vasculhando tudo direitinho, vendo se está tudo certo, olhando se está tendo cupim nas obras, né, porque as daqui são emolduradas, algumas são emolduradas em madeira, outras são emolduradas com aquele material que parece material de ferro, inox. Algumas são molduradas assim, outras são molduradas em madeira. Então a gente tem sempre que estar olhando para ver se os cupins eles estão se aproximando, se está dando ou se não está dando. Está sempre tirando a poeira, assim como as obras que estão também aqui na reserva técnica, a reserva técnica daqui, a reserva técnica de lá do Museu Casa, que a gente está sempre tendo esse cuidado. Lá no Museu Casa a gente tem mais obras expostas, então a gente precisa de um cuidado redobrado, porque lá a gente tem o acervo mobiliário, que a gente precisa olhar essa questão da higienização, e a gente tem o acervo, e a gente tem além do acervo mobiliário, a gente também tem o acervo das obras que estão expostas lá, também a gente tem as obras que são em madeira, e a gente precisa tomar todo esse cuidado com a higienização, tanto de lá como de cá também. Então é só para falar com vocês, né, um pouquinho sobre a questão da higienização, a higienização do mobiliário, a higienização das obras que estão na reserva técnica e as obras que estão expostas também. Aí depois a gente vai dar continuidade nos outros vídeos para eu estar falando mais outro tópico para vocês.